E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de rede, é nossa aula 3. E nessa aula 3 nós vamos estudar os tipos de rede. Nessa aula a gente vai ver quais são os tipos de rede existentes e a necessidade de cada uma delas. Quanto à classificação das redes, as redes elas podem ser classificadas por área geográfica ou por topologia de rede. Na classificação por área, podemos citar que existem três tipos: a LAN, que é Local Area Network, a MAN, Metropolitan Area Network. Na LAN, nesse tipo de rede, todos os equipamentos eles estão conectados em um mesmo local, ou seja, no mesmo prédio, na mesma casa, ou seja, no mesmo ambiente. Como exemplo, a gente pode citar os escritórios, empresas, hospitais, residências, dentre outros. Ou seja, todos os equipamentos que estiverem em um mesmo local, um mesmo prédio, formam uma rede chamada LAN. Essa LAN ela também é considerada como uma rede pequena. Por que pequena? Porque os computadores estão próximos, em geral, no mesmo prédio, ou no mesmo andar. Se for uma empresa pequena, vai estar no mesmo andar, próximo um do outro. Se for uma empresa que tem andares, eles vai estar no mesmo prédio, ou seja, pode ser considerada uma rede pequena. Então, para que seja uma LAN, todos os equipamentos precisam estar conectados em um mesmo local. Já a MAN, que é uma rede metropolitana, os equipamentos dessa rede eles estão conectados em uma área um pouco maior que a LAN e serve para comunicar computadores em diversos lugares, como por exemplo de uma cidade, pode ser dentro da mesma cidade ou de uma cidade para outra. Você pode ver aqui na figura, já estou exemplificando, ó. Na LAN, em geral as redes, os periféricos ficam dentro do mesmo prédio. Já a MAN, que é uma rede metropolitana, os computadores eles podem estar em prédios diferentes ou em lugares diferentes da mesma cidade ou em cidades diferentes. Então uma empresa pode ter um escritório aqui em uma cidade e ela pode ter a matriz numa cidade, a filial em outra cidade. Então a comunicação pode ocorrer uma rede de comunicação entre seus computadores de uma cidade para outra. Então, por se tratar de uma cidade para outra ou de um prédio diferente dentro da mesma cidade, então é considerado uma rede MAN, porque é uma rede metropolitana. Então, resumindo, a rede MAN, todos os equipamentos conectados a essa rede, elas podem estar em diferentes lugares da cidade, ou seja, em prédios diferentes da mesma cidade, ou pode estar em cidades diferentes. Por essa característica, a rede MAN é considerada uma rede média. A LAN é considerada uma rede pequena e a MAN é considerada uma rede média, por permitir a comunicação de equipamentos de um prédio para outro prédio dentro da mesma cidade, ou de uma cidade para outra, ou de um estado para outra. Ok? Já a WAN ela é uma rede geograficamente falando muito maior, porque ela permite a comunicação de dispositivos que estão em países ou continentes diferentes. Observe aqui na figura que ela faz a comunicação de um país para outro ou de um continente para outro, ou seja, é uma rede muito maior. Essa rede, por ser maior, ela é cara. A comunicação às vezes não é muito alta, porque você tem que correr longas distâncias. Vocês devem falar aqueles cabos submarinos, aqueles cabos de fibra ótica que os caras passam por dentro do oceano, interligando um continente ao outro. Então, essa comunicação faz parte da rede WAN. Tanto ela pode ser feita por fibra ótica, como também pode ser feita por comunicação via satélite, porque ela abrange uma área muito grande. Então, por abranger uma área muito grande, ela pode ser considerada uma rede grande. Então, fazendo um breve resumo, a LAN é uma rede pequena, a MAN é uma rede média e a WAN é uma rede grande. A LAN são todos os computadores que estão todos os equipamentos que estão conectados na rede do mesmo local. A MAN
são todos equipamentos que estão conectados metropolitamente, ou seja, de prédio diferente dentro da mesma cidade ou em cidade diferente, e a WAN faz a comunicação de periféricos de um país para outro, de um continente para outro. Ainda na parte de classificação por área, nós podemos citar a SAN, a Storage Area Network, ou seja, que é uma rede exclusiva para armazenamento de dados, ou seja, é um prédio feito pura e exclusivamente para armazenamento de dados. A gente tem dois exemplos, o Google Drive e o próprio YouTube. Eles usam o storage, uma rede SAN, que é para fazer o armazenamento dos dados. Se você está subindo um arquivo ou um dado para guardar no Google Drive, esse dado vai ser guardado em algum lugar. Então você vai estar utilizando uma rede SAN que é exclusiva para armazenamento de dados. E temos a Global Area Network, que é uma coleção de redes de longa distância ao longo do globo. Então são redes pouco utilizadas pela gente. Se a gente retornar lá também, a gente utiliza mais essas duas redes daqui. Geralmente essa rede daqui é feita por grandes empresas, né? Geralmente a gente trabalha na LAN, que é a nossa rede local. Quando mais algumas pessoas de TI trabalham com LAN, por exemplo, trabalhar na IT de uma empresa que a sede fica em um estado e a filial que ele trabalha está em outro estado, então ele trabalha na rede MAN, que faz a comunicação dessa empresa com a outra. Mas daqui para outro continente, geralmente outras empresas que fazem esse trabalho aqui. A gente geralmente trabalha nessa rede e às vezes nessa rede aqui, mas em geral você, a pessoa mais com técnico mais comum, trabalha com a LAN, ou seja, a área local. Você vai trabalhar, fazer isso numa empresa ou em algum cliente, então você vai fazer mais serviço em rede LAN. Agora que vimos a classificação de redes pela sua área geográfica, vamos ver como ela se classifica quanto à topologia. A topologia de uma rede é o layout dessa rede, ou seja, como a rede é montada, como você está fazendo a sua rede de dados. E quanto à topologia, a rede ela pode ser classificada como barramento, anel, malha e estrela. A gente vai ver cada uma dessas agora. Na classificação pela topologia barramento, nesse tipo de topologia, todos os computadores eles compartilham de um único cabo, como você pode ver aqui na figura. E nesse caso, os dados são recebidos por todas as máquinas, mas só aqui realmente é a máquina de destino que vai aceitar esses dados. Uma outra característica desse tipo de topologia é que na topologia barramento, apenas um computador por vez pode transmitir os dados, ou seja, enquanto um está transmitindo, os outros não podem transmitir nada, então ficam parados aguardando a transmissão do segundo. Ele tem a comunicação é bidirecional, ou seja, tanto vai para um como vai para a esquerda ou para a direita, só vai para uma máquina vai para outra, só que tem esse conveniente de somente uma máquina fazer a transmissão por vez. Se houver a ruptura do cabo, toda a rede é afetada, ou seja, se um cabo desse aqui partir, a rede inteira para, porque precisa todos estar conectados ao mesmo barramento. Esse tipo de rede hoje em dia não é mais usada, tá bom? Só estou falando para vocês o tipo de topologia que existe, mas ela não é mais utilizada. Hoje em dia, com a popularização da internet e da estrela, esse aqui ninguém usa mais. Então só para você saber que existe esse tipo de topologia. Na classificação pela topologia anel, nesse tipo de topologia, todos os computadores compartilham de um único cabo também. Porém, eles são conectados em forma de círculo, você pode ver a figura aqui, ou seja, eles utilizam o conceito de transmissão de token. Nesse caso, a transmissão se dá apenas em um sentido, o sentido horário. Então, uma máquina envia, a outra recebe, depois transmite para o outro, a outra recebe, transmite para o outro, a outra recebe e fica, ou seja, nesse ciclo aqui, ó. Isso quer dizer que se uma máquina dessa aqui falhar, toda a rede vai parar, toda. Então existem problemas, são redes, ou seja, são redes antigas que não são mais utilizadas
e hoje que tinham diversos tipos de problemas que precisavam ser sanados no dia de hoje, porque era realmente impossível você manter uma rede dessa aqui, que é necessário todos eles estar funcionando para que a rede funcionasse. Então praticamente hoje não se usa mais esse tipo de topologia, tá? Uma outra topologia também é a topologia do tipo malha. Ela foi desenvolvida para tentar solucionar algum daqueles problemas que ocorriam nas topologias anteriores, principalmente quando respeita ao rompimento de cabo. Nessa topologia eram utilizados vários segmentos de cabo, ou seja, o computador A era ligado ao computador B, o B era ligado ao C, o C ligado ao D, D ligado ao C, e assim sucessivamente, ou seja, era uma infinidade de cabos fazendo a conexão entre as máquinas. Você pode ver as setas aqui, ou esse era conectado a esse, depois esse a esse, esse a esse, esse a esse, ou seja, para fazer isso, essa topologia acabou se tornando muito inviável e dispendiosa, porque a gente tinha que usar muito cabo, a gente tinha que usar mais conectores de rede, ou seja, para você fazer essa conexão de um para outro, tinha que ter várias placas de rede conectadas ao computador e vários cabos para fazer essa topologia e essa comunicação. Dessa forma, se um cabo falhasse, não era perdida a comunicação, porque haveria outro para fazer a comunicação entre as máquinas. E acabava sendo que essa topologia ela acabava utilizando o conjunto das outras antigas, porque ela seguia a topologia do barramento, a topologia do anel, e usava essa paranada de cabos para fazer uma malha, evitando assim a queda quando rompesse o cabo. Então acabou ficando em desuso e não sendo utilizado devido à sua dispendiosidade, ou seja, ficava muito caro se montar uma rede dessa. E por último, a gente tem a nossa topologia tipo estrela. Essa é a nossa menininha de ouro, é o que a gente usa hoje em dia, pois todos os equipamentos para se comunicar eles utilizam apenas um único dispositivo que eu acho que todos vocês conhecem, que é o hubs ou switch. Então, para que essa rede funcione, o hub ou o switch ele recebe a informação enviada por um computador e retransmite ele para o computador de destino. E essa forma aqui de topologia, ela permite que vários computadores enviem dados ao mesmo tempo. Ou seja, esse pode estar enviando para esse enviando para esse. Quando esse estiver enviando para esse pode estar enviando para os outros dois ao mesmo tempo. Ou seja, é a rede que a gente utiliza hoje em dia, é a topologia estrela. Quais são as vantagens dessa topologia? Velocidade de transmissão de dados. Ou seja, hoje nós temos switches que faz transmissão de dados aí a 10 GB de velocidade. Se falhar um cabo, a rede não paralisa. Ou seja, se um cabo desse aqui parar, somente aquele computador vai ficar sem funcionar na rede, os demais continuam funcionando normal. Ou seja, um computador não depende dos outros para funcionar e nem depende de cabeamento nem de nada. Ou seja, partir o cabo aqui, só esse computador fica sem a rede, o resto continua funcionando. A outra vantagem é que podemos facilmente conectar um número maior de equipamentos ao switch ou ao hub. Quais são esses equipamentos? Vai depender do switch. Nós temos switch de 8, de 12, de 24, 48 portas. Ou seja, se a gente pode conectar um switch no outro, fazendo cascateamento, aumentando a quantidade de portas. Ou seja, a gente pode facilmente conectar muitos e muitos equipamentos na mesma rede, o que facilita muito até a configuração para isso funcionar. Qual o único ponto de falha que pode acontecer? O switch ou o hub deu defeito, você troca por outro, a rede volta a funcionar. Hoje existem switches gerenciáveis, né? O switch que você pode programar ele, programar as portas para dizer o que ela pode não fazer. A gente vai ver isso também mais para frente no curso, que são os switches e como configurar ele, dentre outras vantagens que ele nos apresenta. Então, nessa aula aqui nós vimos a classificação das redes, né, quanto à sua área geográfica. Então você já sabe que nós temos 3 básicas, que são a LAN, a MAN e a WAN. Em geral, os técnicos de informática trabalham mais na rede LAN, os técnicos de TI trabalham na MAN e na LAN, e os engenheiros de computação e os caras que têm acesso a empresas maiores trabalham nos 3 tipos de rede.
E nós aprendemos que a topologia mais utilizada hoje em dia é a topologia estrela. Então sabemos agora a classificação por área geográfica e nós sabemos que a rede que nós vamos mais trabalhar é dentro dessa topologia aqui, que é a topologia estrela, que é as redes mais utilizadas hoje, pois trabalhamos mais com switch, com hubs e dentre outros periféricos que trabalham dentro dessa topologia. Então, vou terminando essa aula por aqui. Então, na próxima aula nós vamos estudar os tipos de periféricos de rede que existe e qual a finalidade de cada um deles. Beleza? Então, obrigado aí por quem acompanhou. Não esquece de dar aquele like aí para ajudar e compartilhar com seus amigos aí os cursos, que acho que vai ajudar muita gente, tá bom? Meu conteúdo de graça, não cobro nada, não peço nada a vocês. A única coisa que vocês podem fazer para me ajudar é simplesmente dar aquele likezinho e indicar o canal para outras pessoas. Então, muito obrigado a todos aí, um grande abraço, até a nossa próxima aula.